FARAL GWM Globalized World Market, para todo o mercado mundial globalizado. Per tutto il mercato mondiale globalizzato, MMG. Termo cunhado por Fernando José Nascimento Júnior, brasileiro, brasiliano, brasileño. Assim diz o Espírito Santo do Senhor Yahushua Cristo glorificado. Senhor Jesus Cristo católico apostólico romano. Jesus católico apostólico romano? Já foi, nunca mais será. Espada de Yehová, Yahvé e Yahushua. Cristo glorificado. Anointed, glorified. Eu sou Yah. Já sabia de tudo o que aconteceu e acontecerá antes da criação de Adão, antes da criação do mundo, do mercado mundial globalizado, do MMG. Sword of Yehová, Yahvé e Yahushua, anointed, glorified, unto, glorificado. O bem sempre vence o mal. A humildade sempre vence a pobreza. A humildade de espírito sempre vence a pobreza de espírito. A pior coisa do mundo é a pobreza, principalmente para quem é pobre. E a melhor virtude da vida é a humildade, principalmente para quem é humilde. Humildade de espírito, humildade de espírito, humildade de espírito. Hoje, amanhã e sempre. Today, tomorrow and forever. A pobreza do bem? A pobreza do bem? Mentira! Anátema! 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 Somente com os teus olhos olharás e verás a inconstância. Somente com os teus olhos olharás e verás a inconstância, a inconsistência e a infelicidade dos pobres de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é a supremacia do comando da sétima dimensão. O MMG, Mercado Mundial Globalizado, tem agora o mais assombroso e absurdo nível de pobreza de espírito de todos os tempos. O MMG, Mercado Mundial Globalizado, tem agora o mais assombroso e absurdo nível de pobreza de espírito de todos os tempos. O mercado mundial globalizado, o mundo agora, o Brasil e o mundo, é uma ilha cercada de tolos, idiotas úteis e analfabetos funcionais por todos os lados. Salve-se quem puder. E preste muita atenção em Apocalipse capítulo 11, do versículo 7 ao 12. Quando as duas testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro, a besta que vem do abismo, lutará contra elas. Ele vencerá e as matará. E os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma ou Egito. Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses dois corpos e impedirão que eles sejam sepultados, enterrados. Os povos da terra, de todo o mercado mundial globalizado, ficarão felizes com a morte dessas duas testemunhas. Por quê? Porque vão comemorar e mandar presentes uns aos outros, porque esses dois profetas do Altíssimo, do pai de Abraão, trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Mas depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus, veio do Criador, do pai de Abraão, e entrou neles. Nada de Zeus. Mas depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida veio do pai de Abraão, do Criador, do Altíssimo, e entrou neles. E eles se levantaram, e todas as pessoas que os viram ficaram com medo terrível. Então, os dois profetas ouviram uma verbalização forte que vinha do firmamento e lhes dizia: subam aqui! Subam aqui! E quando os seus inimigos olhavam, os dois profetas subiram ao firmamento numa nuvem.
Apocalipse capítulo 11, do parágrafo 7 ao 12. Ora, a besta, um monstro, vai matar aquelas duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Aquelas duas testemunhas são Elias e Moisés. E lembre-se também de Judas, versículo 9. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão, na treta que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel nunca se atreveu a condenar o diabo com insultos, com provocações, mas apenas disse que o Senhor dos senhores repreenda você. A antiga serpente chamada Devil and Satan é o rei da pobreza, e pai da pobreza, filho de Zeus, mão direita e esquerda de Zeus, a mão direita e esquerda de Jeová, o pai de Abraão, é o Senhor Yehoshua Messias, glorificado. De Apocalipse capítulo 1, do parágrafo 12 ao 16. Acts 2:30a. Acts 2:37-30a. Atos capítulo 2, parágrafos 37 e 38. When the people heard this, they were deeply troubled and said to Peter and the other apostles, "What shall we do, brothers?" Peter said, verse 38. Peter said to them, "Each one of you must turn away from your sins and be baptized in the name of Lord Jesus, Lord Yehoshua Christ, so that your sins will be forgiven, and you will receive God's gift, the Holy Spirit." Acts 2, verse 37-38. Todos os amantes da pobreza de espírito dizem a uma só verbalização: eu sou de Zeus, eu sou filho de Zeus, eu tenho Zeus em minha existência, em minha vida. Somos a grande assembleia de Zeus. Por que você colocou uma letra Z entre a letra D e a letra E, revelando o nome de Zeus, que entre os gregos também é o Deus dos céus? Zeus é a primeira pessoa da Trindade. Jesus, a segunda. Jesus, a segunda. E a Icar, Zeus é a primeira pessoa da Trindade. Jesus, a segunda. E a Igreja Católica Apostólica Romana, a Icar, a terceira. Ou seja, todos os que creem na doutrina das três pessoas da Trindade. Jesus é filho de Zeus, primeira pessoa da Trindade de Zeus. Jesus é filho de Zeus, primeira pessoa da Trindade de Zeus, segunda pessoa da Trindade de Zeus, terceira pessoa da Trindade de Zeus. Pavimento que deu origem ao Senhor Jesus Cristo, da Icar, Igreja Católica Apostólica Romana. Eu, que valorizo a hegemonia da sétima dimensão, prefiro o ilustre desconhecido Yehoshua, ilustre desconhecido entre aspas, o ilustre desconhecido Yehoshua Cristo, glorificado, Yehoshua ungido, anointed, glorified. E por que foi? E por quê? Por que foi que o Criador do universo, o pai de Abraão, Isaac, Jacó, Israel, permitiu que o apóstolo Paulo fosse decapitado, degolado vivo? Resposta: porque na presença do Altíssimo, Elion, todos são iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Porém, na sexta dimensão, lembre-se,
Na sexta dimensão, onde está o apóstolo Paulo e todos os mártires da igreja, do caminho, do primeiro século, estão bem e desfrutando de um conforto incomensurável, indescritível, na sexta dimensão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Good evening, good morning, good afternoon, good evening. My friends of the YouTube.